Senhoras e senhores, boa tarde. Essa reunião é a reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Saneamento Básico e Proteção dos Animais, e de conhecimento de um grande empreendimento que está por vir a ser implantado no município e vai passar pelo crivo de toda a legislação que requer o IARIMA. Esse empreendimento nos chamou a atenção pela grandiosidade dele, pelas possibilidades que ele vai se apresentar em Macaé. Eu convidei, primeiramente, os empreendedores para que pudessem estar conosco, fazendo uma apresentação desse empreendimento, para que a gente pudesse tirar dúvidas. E convidei também pessoas do segmento empresarial e do executivo, para que a gente pudesse, nessa oportunidade, já tirar algumas dúvidas e ver a condição, né, da gente entender esse projeto e colaborar da melhor forma possível para ele ser implantado, que a gente chama dentro de um projeto de sustentabilidade. Então, agradecer o Dionísio, que está subsecretário de Obras, agradecer o secretário de Ambiente também pela presença, o Gerson, subsecretário de Ambiente, o Fernando Marcelo, da Agenda 21, o Sherman está pela Firjan, e está pela Firjan também? Assim, eu acho que não... Também pela Sim. Pela Sim. Então, todos representados aqui. Então, o empreendedor veio com uma equipe. Essa reunião é lavrada em livro de ata próprio das comissões, e, pelo que me parece, o empreendedor vai gravar também essa reunião, e eu aproveito a oportunidade para requerer uma cópia desse vídeo que você está fazendo aí conosco. Então eu passo essa palavra para o Maurício, que é o representante do empreendedor. Obrigado, Maurício. Obrigado aí, Maxwell. A gente tem que iniciar, inclusive, formalizando o agradecimento aí da oportunidade, da presença de todos, das entidades, e introduzir nosso projeto demonstrando que ele é uma associação entre a Agrivale, que é a empresa constituída pelos proprietários da terra, a EBTE, a empresa de engenharia, e a Santa Clara, que é uma incorporadora que vai fazer todo o trabalho de estudo e de viabilidade de comercialização imobiliária. E o nosso projeto é um projeto de parcelamento do solo para uso não residencial, que a gente vai ter a honra de apresentar através do nosso consultor, Dr. Carlos Bezerril, que vai fazer a apresentação como corpo técnico do projeto. Por favor, Bezerril. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Bezerril, sou consultor da empresa Masterplan, que é a empresa que desenvolve os estudos de meio ambiente para o licenciamento desse empreendimento. Eu vou apresentar os principais aspectos do empreendimento, os principais resultados do estudo de impacto ambiental, que é um estudo que já foi concluído, ele hoje está sendo analisado pelo INEA, né? E essa é a nossa primeira apresentação para discutir os principais impactos, medidas propostas e o empreendimento em si. Como foi apresentado, esse empreendimento, esse complexo previsto, ele tem como proposta a construção de terrenos destinados a empresas e a estabelecimentos comerciais, que, por sua localização estratégica, ele tem uma particularidade que é a capacidade de ordenar boa parte do trânsito atualmente que flui pouco pela área urbana de Macaé, através do novo direcionamento dos veículos que podem utilizar esse espaço. Então aqui está a situação do empreendimento. Se puder passar para mim, porque não está funcionando. Então o empreendimento ocupa essa área, depois eu vou detalhar para vocês, bem próxima da BR-101, né? Aqui já destacando aqui a Estrada Santa Teresa, que está ainda não pavimentada. Ele tem então essa capacidade, essa previsão de receber empresas e outras atividades comerciais, fazendo com que o tráfego de veículos que hoje se dá por essa região do município
passa a ser feito diretamente da BR-101 para a área do empreendimento ou através da Estrada Santa Teresa. Esse empreendimento conta também com o Helicentro, com a capacidade de desembarcar mais de 5 mil passageiros por dia. Então é mais um fator que desafogaria também, não só a questão do tráfego, mas o próprio aeroporto de Macaé, que pode ser utilizado para outras atividades além dos passageiros ligados à exploração de petróleo. O empreendimento tem a capacidade de receber 40 mil trabalhadores na sua fase de operação. Aqui novamente a localização dele em relação às principais vias. É um empreendimento que tem uma sinergia muito boa, né, com outras iniciativas previstas para a região. Então aqui já considerando o empreendimento TEPOR, que está em fase de licenciamento, né, ele pode ter uma integração bastante positiva através da Transportuária, que é um projeto já existente. Ele se integra com parques de tubos através da Estrada Santa Teresa. Então cria-se toda uma rede integrada aí de deslocamento de cargas. A empresa que vai desenvolver esse empreendimento já foi apresentada, é a Agrivale, juntamente com a EBTR. Essa é a área de empreendimento, que é a Fazenda Vale Azul. É uma região que já há algumas décadas tem uma atividade intensa de uso, né? Isso, dentro da parte ambiental, é um ponto interessante, porque é uma área que já teve a sua ocupação, né? Então as suas condições naturais já foram alteradas pela forma de uso, né? E atualmente a maior parte dessa área ela tem como cobertura vegetal a pastagens. Aqui um detalhe da área, já pela imagem a gente pode verificar que é uma área desprovida de formações florestais significativas, são mais de 6 mil metros quadrados, 6 milhões de metros quadrados, né? Contém algumas áreas, alguns açudes artificiais e está inserida dentro de uma bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio Teimoso, que é afluente da margem direita do Rio Macaé. Tá, então aqui algumas características, e com relação à localização, ela é adequada de acordo com o zoneamento municipal, está na zona industrial Z14, Z4. O detalhe aqui de como será parcelado o solo, né? 4 milhões de metros quadrados de áreas privativas de terreno, 117 mil metros quadrados de lagoas e canais a serem preservados. Ele vai contar com a estação de tratamento de água e de esgoto, área de lazer e todo o sistema viário que vai interligar as partes do empreendimento. Aqui está o detalhe do projeto, né, destacando as áreas fluviais e lacustres que serão mantidas e recuperadas e as áreas que serão utilizadas então para as diversas atividades previstas. Aqui com o detalhe a localização do Helicentro, torna uma área de 547 mil metros quadrados. Aí só o detalhe do Helicentro, todo equipado dentro das normas vigentes. O empreendimento, aí já dentro da parte ambiental, ele conta com um planejamento de implantar uma cortina verde ao longo de todo o seu entorno. Tem vários ganhos em relação a isso, um deles é a questão de ruído, questão cênica e a questão de adequação ambiental. O empreendimento prevê também a recuperação de todas as áreas marginais dos rios que estão inseridos dentro do empreendimento. Então aqui representando todos os cursos d'água terão as suas áreas reflorestadas. Serão mais de 160 mil mudas plantadas ao longo da fase de implantação. Será criado um horto para a produção das mudas de espécies nativas a serem então utilizadas nessa recuperação. Para a implantação do empreendimento, o pico de obra vai contar com 285 trabalhadores e todo o projeto foi planejado para, primeiro, ter um mínimo de impacto ambiental, como é o previsto, e mesmo atividades que são comuns desse tipo de obra, como, por exemplo, alojamentos ou restaurantes industriais, não serão implantados nesse empreendimento, de modo que os trabalhadores eles sairão das suas residências, trabalharão e retornarão para casa, não tendo alojamento então nesse local. As refeições serão compradas em estabelecimentos que já atuam no município, reduzindo ainda mais os impactos. O canteiro todo vai ser provido de sistemas de drenagem, sistemas de esgotamento, de acordo com as normas técnicas, como elas exigem. Aqui um detalhe
da terraplanagem do terreno, são 27 platôs que terão que ser terraplanados. Foi feito todo um estudo de balanço de material, de tal maneira que há um equilíbrio entre corte e aterro. Você não vai ter um bota-fora derivado dessas atividades. Todo o material que vai ser mobilizado vai ser utilizado dentro do próprio empreendimento. Aqui só um detalhe das vias que serão implantadas, né? Vias de entre 15 metros de largura até no máximo 70 metros de largura. Iluminação toda baseada em iluminação de LED, reduzindo o consumo de energia. Haverá um sistema de tratamento de esgoto específico para o empreendimento. Aqui um detalhe do empreendimento já em operação. Um ponto que é importante, que foi uma preocupação na hora de elaboração do projeto, a questão de abastecimento de água. Não todo abastecimento ele foi planejado para ser independente do abastecimento da cidade. Então vai ser criado todo um sistema de captação, condução e tratamento de água que vai atender o clima, o empreendimento, sem que haja qualquer tipo de interferência com o abastecimento de Macaé. E a energia vai ser fornecida pela Ampla, que tem todas as condições de atender o complexo. Os estudos ambientais eles vêm sendo desenvolvidos, eles foram desenvolvidos, né, pela Masterplan, da empresa do Rio de Janeiro. Os estudos foram concluídos agora em julho de 2014, foram entregues para o INEA. O processo de licenciamento esse que está aqui apresentado, e esse documento que foi entregue está sendo analisado pelo INEA para, uma vez sendo aceito, começar a marcar as vistas públicas para o licenciamento. Próximo. Esse estudo ele foi feito considerando, primeiro foi analisada a região como um todo, foi analisado o empreendimento e foram definidas as áreas de influência dos impactos gerados pelo empreendimento. Os impactos significativos, eles definem o que a gente chama de área de influência direta, que foi entendido como a área do próprio empreendimento. Então, os impactos significativos derivados da implantação e da operação estarão restritos ou concentrados nessa área do empreendimento. E os impactos indiretos, eles poderão, mas nem sempre alcançarão o limite máximo da bacia do Baixo Rio Macaé e do município de Macaé. Então, para os estudos foram feitos os procedimentos usuais, levantamento de dados secundários. Na sequência foram feitos levantamentos de campo em diversos pontos de amostragem, atendendo à instrução técnica emitida pelo INEA. Do que foi levantado, a gente destacou para essa apresentação, a gente pode até falar em outros pontos, mas nesse momento que a gente identificou como sendo o mais significativo, 3 pontos. Né? Um diz respeito à paisagem natural da área do empreendimento, a outro com relação à hidrologia e outro com relação a ruídos. No que diz respeito à paisagem, né, por se tratar de uma área que já tem todo um histórico de uso, é uma região que não mantém remanescentes florestais significativos. Do total da área do empreendimento, apenas 0,3% do terreno possui remanescentes florestais. E houve a preocupação do grupo empreendedor de que a maioria desses remanescentes, na verdade 98% desses remanescentes, eles vão permanecer sem alteração e serão incorporados à rede de ambientes verdes que vai ser formada a partir do reflorestamento. Se a gente observa aqui nesse mapa a localização dos remanescentes, hoje eles estão bastante isolados uns dos outros, o que reduz a capacidade dessa área de manter minimamente uma fauna ou uma flora sustentável. O empreendimento, como ele prevê o reflorestamento das faixas marginais de proteção, ele vai criar uma série de corredores, conectando esses fragmentos e assim aumentando a sustentabilidade dessas formações. Nos levantamentos não foi identificada nenhuma espécie ameaçada de extinção da flora. Próximo. E essa mudança na paisagem está bastante clara na fauna que foi identificada. Foram feitos levantamentos utilizando a metodologia usual para esse tipo de trabalho. Várias espécies da fauna foram identificadas, mas o conjunto como um todo é bastante característico de áreas com fortes alterações. É o que a gente chama de fauna generalista, que pode continuar existindo nessa área, inclusive sendo favorecida pelas ações de reflorestamento que vão ser implantadas. Destaca-se 2 espécies, né,
o jacaré de papo amarelo, foi registrado na região, e um papagaio, né, para essas duas espécies, e para as demais, há um programa de monitoramento que vai ser desenvolvido ao longo da operação do empreendimento durante as obras. Nenhuma espécie de peixe ameaçada foi identificada também no local. Então, a gente tem essa situação de alteração da paisagem já existente. Segundo aspecto que chamou a atenção nos estudos, diz respeito à hidrologia. Uma vez que a gente pretende-se, né, implantar um empreendimento que aumentará a impermeabilização do solo, a dúvida é se essa impermeabilização poderia aumentar a magnitude de enchentes e se isso poderia, de alguma forma, afetar tanto o empreendimento como as áreas circunvizinhas. Então, para esse tipo de análise, foi analisada toda a bacia do Rio Teimoso, que hoje ela é composta por vários canais artificiais, algumas lagoas também artificiais, e o leito original do rio bastante alterado pelas obras de retificação e de alteração da drenagem. Essa bacia foi analisada considerando a sua série hidrológica. Foram feitas simulações de enchentes, considerando eventos com tempo de recorrência de 2 anos, 10 anos, 25 anos, 50 e 100 anos. Então, as simulações que foram realizadas, elas apontam que, de fato, com a implantação do empreendimento, essa impermeabilização do solo leva um aumento na magnitude de uma enchente que tem um tempo de recorrência de 25 anos ou de 50 anos. Uma vez constatado esse aspecto, foi então sugerida uma intervenção na drenagem do Rio Teimoso, retirando controles hidráulicos que hoje existem, como por exemplo esse que a gente vê agora, que afoge o rio totalmente assoreado. Então o rio ele vai passar por um processo de desassoreamento e de correção de calha, para que esse efeito previsto para o cenário atual não ocorra. O próprio empreendedor, depois ele pode detalhar isso, ele assume então o compromisso de dragar o Rio Teimoso, e de tal forma que, no caso de uma cheia com tempo de recorrência de 25 ou de 50 anos, não haja efeito de inundação com os previstos do modelo. O outro aspecto que foi levantado é a questão de ruído. Foram feitas então diversas medições de ruído, em mais de 20 pontos de medição. Apenas 2 pontos, os pontos mais próximos da BR-101, nesse ponto aqui, foram detectados no presente níveis de ruídos acima de 75 decibéis. Né? Nesse caso, por causa da BR-101, e daqui por causa de latido de cachorro, uma coisa, por causa do uso da região. Então esse é o quadro atual, né, de ruído. Foi feita então uma simulação de como ficaria a região com a implantação e com a operação do empreendimento. O que se verificou pelas simulações é que durante a implantação, o ruído que vai ser gerado na obra não altera o cenário regional, ele continua dentro da mesma categoria adequada para esse tipo de região. E durante a operação, o único ponto onde há uma violação da categoria, que já era até esperado, é o ponto do helicentro, né, do local dos pousos de helicópteros, onde há uma violação bastante localizada e fora de área residencial. Então, embora haja uma violação do nível de ruído, não é um fator de transtorno, porque não há ocupação que pudesse ser prejudicada por esse aspecto. Com relação à questão socioeconômica, o empreendimento ele se situa dentro dos vetores de expansão urbana do município. Aqui é só um breve histórico, né, comparando imagens de 2003 com a imagem atual. A gente vê que em 2003, quer dizer, recentemente, né, a ocupação ainda era bastante incipiente no entorno do empreendimento. Os primeiros condomínios começam a ser construídos. Já 7 anos depois, a alteração urbana já é bastante notável. E aqui a situação atual, com um adensamento urbano já bem mais significativo do que em 2003 e com novos empreendimentos e propostas em andamento. Foram feitas pesquisas com a população do entorno, né, e a receptividade da população ao empreendimento é muito boa. No total de entrevistados, 70% consideraram que a vinda do empreendimento é excelente para a região, especialmente por 2 aspectos. Uma é a valorização
dos imóveis, que passa a ter um atrativo novo, e outra é a facilidade de locomoção que pode ser implantada a partir desse novo fluxo de tráfego previsto com o empreendimento. O que se prevê é que, uma vez implantado, é esperado um decréscimo de torno de 400 veículos pesados saindo da região adensada de Macaé e passando a utilizar aquela área, ou seja, reduzindo o transtorno que hoje se observa na cidade. O estudo fez uma avaliação dos impactos, identificou 25 impactos ligados ao empreendimento. A maior parte desses impactos se dá sobre o meio social, na fase de operação, e sobre o meio físico, na fase de implantação. Agora, considerando a relação entre impactos positivos e impactos negativos, chegou-se um cenário bastante favorável, em que se verifica que, uma vez operando, o empreendimento ele gera muito mais impactos positivos, uma quantidade bastante significativa de impactos positivos em relação aos impactos negativos. Esses impactos negativos estão bastante concentrados agora, na fase de planejamento, quando gera-se uma expectativa na população, quando há toda uma série de incertezas dos moradores. Na fase de implantação, que é normal, né, uma vez que você tem a obra, tem movimentação de terra, tem todas as atividades ligadas à obra. Para essa fase, o estudo propôs medidas de mitigação para cada um dos impactos identificados, mitigação, controle e acompanhamento. E na fase de operação, a gente tem como impactos positivos que a gente pode destacar, primeiramente, esse reordenamento do tráfego de veículos, né? Alteração no tráfego de veículos. A gente tem uma mudança na paisagem, que embora você tenha uma atividade que é eminentemente de urbanização, né, você cria uma paisagem muito mais verde, muito mais sustentável para aquele ambiente, né, do que a gente observa hoje em dia. Há um aumento de ofertas de empregos, aumento de ofertas de arrecadação. Para cada um dos programas, para cada um dos impactos, foram propostos programas de acompanhamento. Então, todos os impactos, tanto significativos quanto até aqueles de menor significância, eles vão ser acompanhados, né, através dos programas propostos. E, como consideração final do estudo, né, foi até bastante interessante, porque você trabalha nessa área já tem muito tempo, é raro você ver um saldo final de balanço entre impacto positivo e negativo tão favorável como foi verificado nesse tipo de empreendimento. Então, ficou claro que há um balanço bastante positivo de impactos do empreendimento uma vez implantado, especialmente pela questão de reordenamento do tráfego, mas também pelo reflorestamento que está sendo previsto e pelo fato de que grande parte dos impactos é restrita à fase de implantação, né, permanecendo então os impactos positivos ao longo da operação do empreendimento. Dessa forma, esse estudo, que agora está sendo analisado pelo INEA, ele concluiu que se trata de um empreendimento bastante favorável e com viabilidade ambiental. Ele vai ser submetido agora a ao procedimento normal de audiências públicas, de questionamentos e esclarecimentos. Aí esse é o nosso primeiro encontro aí para abordar esse assunto. Então, a gente está aqui à disposição para esclarecer as perguntas e respostas. Vou inaugurar aqui, então, as perguntas. Pode ser? Pode ser, pode. Só um minutinho, eu quero aproveitar também a minha presença aqui, sou consultor da empresa, a ecóloga Solis, que também é da Masterplan, ela também participou do trabalho e ela pode contribuir. Pela apresentação do projeto, cercou muitas coisas assim, interessantes, que nos deixa assim, com mais tranquilidade. Contudo, eu gostaria assim, de aprofundar a questão da drenagem, e para onde a água vai e o impacto que esse volume de água pode trazer de onde ela está sendo despejada até a foz do Rio Macaé. Porque nós temos um problema grande na foz do Rio Macaé. Ver se esse volume de água, dentro desse estudo, você fez de 50 e 100 anos? Foram utilizados, foram tempos de recorrência de 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos. Né? Aí nesse total de simulações,
Só quando você tem recorrência de 25, 50 ou 100, é que você teria uma interferência com o escoamento significativo. significativo. Porque, então a gente observa o seguinte, quando nós temos muita chuva na serra, na região serrana, nós temos sim, o nível de água eleva bastante, né? Então vai ser mais uma contribuição pela parte que vai ser impermeabilizada. Vai aumentar, eu não sei quanto, seu estudo que vai... Vou fazer um questionamento, você vai tentar me explicar o que vai acontecer em razão disso, do empreendimento. Então a gente já tem uma elevação de nível bastante significativa, com as chuvas anuais na região serrana. Aí, quando chega aqui na foz do Rio Macaé, que tem algumas ligações com canais urbanos, até na ponte da Malvina tem um sistema de comporta que é um negócio medieval, né? Poderíamos ter uma situação melhor ali. Mas, e seguindo pelo leito do Rio Macaé Antigo, à frente ainda, é uma situação muito assoreada, muito ruim, e também acaba impactando a drenagem do meio urbano. Então, eu pergunto o seguinte, o volume que vai ser gerado ali pela impermeabilização, somado a essas condições, e a outra condição também é maré alta, é raro, mas acontece algumas vezes no ano, de ter chuva na região serrana, de maré alta, e aquela região ali, da Ilha Leocádia e Nova Esperança, ficar com um nível bem elevado. Teve uma ocasião que as comportas não estavam funcionando, foram retiradas por uma manutenção, ali na ponta da Malvina, e a água subiu e acabou tomando conta da linha verde também. Então é um conjunto de situações que pode ser adicionada se a gente não fizer um tratamento aqui na ponta. Essa é a minha primeira pergunta. A gente avaliou se essa interferência nessa microbacia, se ela teria uma consequência maior na bacia do Rio Macaé. Não tem. É uma bacia muito pequena, a alteração que se verifica ela é local. Então, impermeabilizando o solo, você gera uma capacidade de alterar localmente a condição do sistema. Agora, em termos de bacia hidrográfica, por ser uma bacia muito pequenininha, ela não tem a capacidade de alterar o regime de cheias ou de transporte de sedimentos da bacia do Rio Macaé. O que vai ser feito de intervenção é para que, localmente, não se sinta o impacto derivado da impermeabilização. Então, é um processo de aumentar a capacidade de escoamento, de modo que a água que está saindo ela não fique retida, como acontece hoje. Hoje em dia, mesmo sem impermeabilização, né, você tem essas enchentes acontecendo porque há um estrangulamento, existe uma série de controles hidráulicos. Então, você vai fazer uma otimização do fluxo. Se fosse uma bacia muito grande, aí concordo, você faz uma otimização de fluxo de bacia grande, você pode aumentar a velocidade de transporte e pode ter vários efeitos, até mesmo assoreamento no estuário, né? Mas como é uma bacia muito pequena, ela não tem essa capacidade de causar alteração no balanço atual. Nesse ponto a gente ficou bastante tranquilo. Outro ponto interessante é que, apesar de vai ser impermeabilizado pela terraplanagem e ocupação dos terrenos, Fabiano, vai aumentar a permeabilização, mas com um reflorestamento. Hoje a área de mata pega, sei lá, 15 hectares, né? Vai para 150 hectares, mais de 1,5 milhão de metros quadrados que vão ser formados em matas. Isso vai ajudar muito também a segurar a água, aumentar a captação e diminuir o assoreamento dos córregos. Isso vai ser feito em todas as faixas marginais de proteção. Isso vai ser obrigação nossa, não tem nem como fugir disso. Desde o primeiro dia, um trabalho que tem que acontecer continuamente e nos programas de acompanhamento. Isso é um relatório que o INE vai nos cobrar o resto da vida. Isso fica para sempre. Que não deixa de ser um ganho em termos de segurar água, segurar material para não assorear os canais. Tá certo? Então, o processo é esse. Você reduz o assoreamento que existe e cria condição para que ele não venha a se repetir como vem acontecendo hoje. Dentro do princípio de sustentabilidade, ele está bastante adequado. Mais de um quarto da área está sem área verde.
Quantos lotes são previstos no empreendimento? São 106. Essa quantidade de lotes, na verdade, são 106 lotes, mas nós temos lotes muito variados em tamanho. Então, nós temos lotes menores na faixa lateral a Santa Teresa, que a gente sabe que a prefeitura está com os projetos de implantar na Santa Teresa, então a gente imagina que ali vai ser naturalmente uma área destinada a comércio de serviço, tá certo? Temos lotes, depois já pulamos para lotes de 10, 15 mil metros quadrados, depois daí subimos para lote de 50 mil metros, tem lote até 250 mil metros quadrados. Quem está conversando com potenciais empresas que estão interessadas em se instalar lá, e a maioria das empresas programam lotes de maior porte, instalações de empresas grandes. Então são 106 lotes, desses 106, 2 lotes são utilizados por heliporto, por exemplo, são 540 mil metros quadrados. Então são 106 nesse parcelamento, porque tem uma variação muito grande de dimensões de lotes. O menor seria de quanto? 3 mil metros quadrados. E o maior de 200? 240 mil metros quadrados. Tirando esse do LCA. E a área da fazenda Vale Azul, ela ultrapassa a RJ68? Ela está dos dois lados da RJ68. Dos dois lados. A RJ corta. Corta um pouquinho abaixo do meio. Tá certo? Ela tem 60% do lado esquerdo, vindo para o Macaé, e 40% do lado direito. Tem um aspecto sobre essa questão de tamanho do lote que a gente... Maurício. Que a gente não colocou exatamente no estudo de impacto, mas é um aspecto, vamos dizer assim, de oportunidade comercial, que é o seguinte, é dotar Macaé de áreas adequadas com infraestrutura que não tem atualmente em nenhum lugar no nosso município capazes de suportar grandes empresas que vão vir para cá com a oportunidade do novo porto. Isso aí é se você vir, não tem nenhum paralelo na cidade de Macaé, onde uma empresa que necessite de 20, 30 hectares contínuo, com infraestrutura, com adequação ambiental para se instalar. E também, especialmente, estamos tendo algumas consultas de empresas que não são especificamente da área de óleo e gás. Exato. Que não são só prestadores de serviço, são indústrias mesmo de transformação, que precisam de áreas um pouco maiores. Para criar alternativa no município. Né? Até porque assim, o empreendimento ele tem todo o seu lado positivo, independente do corpo, independente de qualquer outra. Eles parecem se complementar. Né? Mas eles são. As meninas estão fazendo a ata e eu acho que Mas estou ficando uma boca. Vamos ficar gravando, Maurício. Ele está gravando, depois para Mas se as pessoas não falarem os nomes, também elas não vão saber. Por isso que quando eu vou fazer a pergunta, o é esclarecimento, importante falar o nome. é dizer o nome para que haja o competente registro no livro de ato. O meu é Alexandre Sherman, estou representando a FIT. Com relação a rodovia transportuária, ela já é um projeto do Executivo? Existe esse projeto? Exatamente, é um projeto da Prefeitura de Macaé. Completa o arco viário de Santa Teresa. Existe um compromisso nosso do que está. Tem 4,5 km de transportuária dentro do clima, que vai ser uma obrigação nossa de implantar num cronograma de 2 anos com a Prefeitura, tá certo? E a Prefeitura... Andando com o lado direito e o lado esquerdo? Não, porque o transportuário começa do trevo da Santa Teresa para frente, até o centro. Ele tem 4,5 km. Esse é um compromisso para ser implantado por nós, tá certo? E houve uma solicitação da mobilidade da Prefeitura, uma contrapartida nossa, tá certo? De a gente ajudar na confecção do resto do projeto, a gente está fazendo isso a pedido da Prefeitura, é uma contrapartida nossa. Que seria a estrada de Santa Teresa? A estrada não, a estrada da transportuária até o Tepó. Tá certo? Está sendo feito, tá certo? E vai ser entregue à Secretaria de Mobilidade. O projeto, né? O projeto básico. Já é um projeto de engenharia básico bem evoluído, já com as concepções, com a carga pesada. Quantitativo e tal. É uma das sócias da empresa é a EBTE. A EBTE é uma empresa que tem 62 anos nessa área de estrutura, tem bastante experiência nisso, então a Prefeitura nos pediu isso, entendi que é uma contrapartida necessária à Prefeitura. E esse arco viário, na verdade, vai arrumar a cidade, porque eu acho que vai ajudar muito a aliviar a carga pesada da cidade. Né? Sem dúvida. Muito bom. Vamos fazer. Fernando Marcelo, Agenda 21. Tem participado de alguns empreendimentos de licenciamento na cidade, essa questão da mobilidade como uma das questões mais importantes. Né? A audiência do Porto, por exemplo, que viu o empreendedor falar de transporte portuário, que realmente
realmente era preocupante. Outro empreendimento que foi feito em cima da Lagoa de Iguaci, eu acho que esse tem uma vantagem em cima desse empreendimento que era do Bela Vista, que eu faço que vai ser uma área degradada. Na oportunidade daquela audiência, a gente viu várias reclamações no sentido dos impactos de drenagem. A gente observa que esse empreendimento, pelo menos, ele se situa numa área já degradada. E a possibilidade, eu vejo uma possibilidade interessante, quando o empreendedor diz que vai fazer sua parte transportuária, a prefeitura pede projeto, praticamente aí a gente vê uma obrigação do empreendedor do Porto de entrar nessa brincadeira. A gente viu alguns números preocupantes do Bela Vista, que, por exemplo, eles disseram que iam colocar mais 450 carros, veículos por hora em cima da Amaral Peixoto. Eles não estavam considerando a possibilidade da Santa Teresa nesse caso. Eu pergunto, essa conversa que houve lá com o prefeito com relação ao transporte, que eu até agora não tinha visto nenhuma sinalização de que a prefeitura construiria esse transporte. Houve essa sinalização de construiria, ou de que iria fazer um arranjo entre parceiros para que realmente saia, porque eu considero fundamental dentro da questão da mobilidade, que é o que mais sofremos impacto com relação a isso. Se houve o próprio Marcelo pode dizer, que está mais na questão do dia, se há essa perspectiva do governo realmente fazer essa transportação. Bom, quando nós apresentamos esse projeto nós começamos em 2012, até nós fazemos licenciamento em 2012. Né? O Marcão conhece já há algum tempo esse projeto nosso. Eu já conhecia, já sabia que existia a experiência Santa Teresa, um projeto antigo de Santa Teresa, tem uns 6 anos que se fala em Santa Teresa. E aí eu... Se não fosse santo, ia virar santo. Ungido, né? Nós todos de Macaé sabemos que Santa Teresa já faz falta à cidade há muito tempo, que se ela já existisse, com certeza todo mundo já teria um alívio grande aqui dentro da cidade. Ia ligar as principais áreas das empresas. A gente fala que Macaé, a carga chega em atacado, né, vão para as empresas atacadas, são trabalhadas e depois vão no varejo para o Porto de Ibitiba. Né? Depois que nós começamos o projeto, a prefeitura tinha feito um projeto um plano, que eu me lembro o nome, plano de trabalho do governo, que apresentou o arco viário, e depois a Secretaria de Mobilidade desenhou essa transportuária. Eu vi um primeiro desenho da transportuária, que era um desenho que vinha paralelo ao Rio Macaé, e aí o meio ambiente achou melhor ele se afastar do Rio Macaé, inclusive fica mais curto, para ir direto para o Altepor. E quando nós já apresentamos oficialmente o nosso projeto à Prefeitura para ter uma aprovação prévia, tá certo? Já tinha conhecido a transportuária, já desenhamos, tá certo? Com a caixa do que se chama transportuária dentro do nosso empreendimento, já dentro da caixa do projeto da Prefeitura, que tem 20 e poucos metros de largura, já são 4 faixas, para acostamento, canteiro central, parará, tá certo? E a Prefeitura estava nos pedindo alguma contrapartida, a gente está dando como contrapartida uma doação de área para implantar toda a parte da Santa Teresa sem nenhuma indenização, é lógico que é interesse nosso também. Já estamos assumindo o compromisso de fazer a transportuária do que está dentro da nossa faixa, já dentro do preconizado pela mobilidade. E a mobilidade nos pediu, certo? Nos pediu oficialmente essa ajuda de fazer esse projeto. A gente acha que é uma forma de ajudar e, logicamente, é uma forma de valorizar o nosso empreendimento, que é bom para os dois e não temos por que não fazer, vamos fazer o projeto. Né? Na verdade, é uma empresa especializada que trabalha com DRE há muito tempo, trabalha com DENIT, vai fazer esse projeto, a topografia está em campo, né? Desenhar, vai fazer de forma básica, mas já vai fazer com sondagens e com cálculo hidráulico para dimensionamento de arco e ponte, que tem uma ponte do Rio Macaé, vai fazer já um projeto bem adiantado para que a mobilidade depois possa seguir. Como vai ser a implantação dela propriamente dita, não sei, mas pelo que eu entendi do prefeito, é uma prioridade dele. Só um motivo, Fernando. Eu estava de uma das reuniões, o Gerson, secretário, em relação à transportuária, foi colocado junto ao TEPO, uma das reuniões que eu tive na semana, como negociasse como uma contrapartida do empreendimento. Enfim, essa foi a primeira posição do governo, então a gente está negociando isso futuramente com contrapartida, mas não tem nada fechado, mas já existe uma sinalização para tal. Com relação a cronograma assim, de implantação do empreendimento, a visão assim, sendo licenciado esse ano, nosso objetivo no que depende da gente, como falou o Bezerril, a gente está aguardando agora o INEA
acabar a análise final, eles estão com pretensão de ter audiência pública provavelmente em setembro, tá certo? Correndo tudo bem, a gente deve estar tendo essa LP aí em 60 dias, 70 dias, mais uns 60, então estamos falando em dezembro, janeiro, LI. A ideia da gente é... Ali em janeiro. Em janeiro, é a nossa objetivo, vamos Nossa meta é que aconteça. Tá certo? Vamos obter A Sol e o Bezerril, a Sol tem que estar constantemente, o IMEA pede um papel no dia seguinte está lá, quer dizer, é um empreendimento grande, tá certo? Mas já tem a LP. Não temos LP, mas vai ter que ter audiência pública primeiro para isso, tá certo? Então, mas nós estamos lá em regime de sentido, tá certo? Pede o papel hoje, tem amanhã, tem alguma observação a fazer, estamos lá. Estamos com muita vontade de ter essa audiência pública em setembro e, aliás, logicamente vamos convidar todos vocês lá, que é importante para a gente ter o apoio de todos, ter a contribuição de todos. Qualquer hoje, por exemplo, tivemos a mobilidade hoje sugeriu, mais dinheiro que eu esqueço o nome, Figueira Laís sugeriu hoje que fosse prevista, que não está prevista, deixar uma área para ter uma estação rodoviária, que isso vai acontecer, vai ser essa necessidade, falei que ela não tem problema nenhum, podemos prever isso, vamos só discutir com a mobilidade qual é o lugar mais adequado, e com todo esse sistema viário traçado ocorrendo ali, logicamente tem que ter uma previsão disso, então bom. Sempre tem evolução, um projeto desse tem muita evolução, é um projeto grande, né? Estou falando de uma área de 4 milhões e 200 metros quadrados de área privativa de terreno, tá certo? A gente tem o que puder contribuir para o projeto dentro do equilíbrio econômico, estamos aí para tentar acolher as sugestões. Tá certo? Caminhar uma pergunta, Maxwell, caminhar para o Fabiano, para o Maurício, explicar como, porque vocês têm duas áreas, né, que são cortadas pela RJ68. Então, como que vocês estão concebendo o projeto, que não apresentou ali, a ligação dessas duas áreas? Se puder voltar o... Exatamente, eu pedi para colocar o... Adianta, por favor. Essa ligação. Aí, no parcelamento. Aqui. Isso. A ligação principal é o trevo, né, o trevo de Santa Teresa. É um trevo que já está aprovado no DR, inclusive, que é uma coisa que não é fácil. E esse trevo, ele é um trevo em desnível, passa em padrão rodoviário, padrão DENIT, que tem uma faixa de 5,50, que é qualquer coisa que passa na BR-101 chegar aqui, passa aqui embaixo também. Na verdade, esse trevo é um pouco, não diria que é bem mais bem desenhado que o trevo que está lá na BR-101. E vai ter um viaduto? É um viaduto, porque o viaduto Santa Teresa passa por baixo. Então o cara chega, entra e vai para Santa Teresa. O cara vem, quer voltar para cá, entrou aqui, ou roda aqui, ou o cara está nesse terreno, ele tem uma rotatória aqui, volta. E tem as pistas duplas de Santa Teresa, ainda tem as pistas secundárias. A ligação vai ser por baixo da rodovia. Não tem rodovia em nada. Não tem rodovia em nada. Tem outro acesso aqui, que aqui tem a termoelétrica, que já está licenciada, mas é um acesso, o cara só acessa aqui e volta. Não consegue rodar a rodovia. Ele tem que voltar aqui por dentro e entrar. Pistas auxiliares ao 68, impedindo que haja... Só vai haver esse cruzamento, né, na 168 por baixo, desnível, né? E haverá pistas auxiliares para que haja circulação interna, mas sem cruzamentos de um lado ao outro. O único cruzamento será no trevo. E o Bezerril falou da terraplanagem, quer dizer, até mesmo para evitar o cruzamento na RJ, todo o equilíbrio de terraplanagem é feito também entre os lados da RJ, quer dizer, a terraplanagem daqui, não tem nenhum material daqui que vai para lá, nem daqui para lá, ele é equilibrado lado a lado, para não ter cruzamento. Logicamente que isso tem uma lógica econômica também. Colocar aquela fotografia do maciço dos platôs. Eu ia pedir para a gente dar uma... Do outro lado. Acho que está aquela que mostra o platô. Isso. Esses platôzinhos são equilibrados entre eles mesmos, tá certo? Por exemplo, aqui... Não vai haver transposição. Não tem transposição. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma evolução de programa de computador na parte de engenharia que facilita muito e a gente consegue acertar até mesmo calculando o detalhe chega a 1% de erro. É incrível como dá para fazer. E logicamente o meu mais econômico, é o mais ambientalmente correto, fica mais fácil de trabalhar, tá certo? É dessa maneira que vai ser feito. E ambientalmente,
produz menos particulado, muito menos impacto em vários sentidos. Para esse espaço entre o platô, parece que na outra fotografia você tem uma malha de canais. São canais e Onde nas o- faixas ou marginais, ou Onde vai taludes, ter isso. aí. Onde terão os taludes. Taludes Taludes com e faixas reflorestamento. marginais, tudo reflorestado. Os taludes também serão reflorestados. Aqui em volta, esse citrão verde valia no mínimo de 25 metros, aqui na parte da termoelétrica vai 60 metros, ele tem que garantir o som aqui na cerca, de 60 decibéis, se não me engano. Então, Só no helicóptero vai poder, né? no L100 tem, em volta Tem em tudo volta ele dele também. Todo ele tem. Então tem restrição, né? Hein? A área é enorme. Né? Não, A área é muito grande, a área é muito Não grande. interfere com a Não interfere com a a navegação. O projetista desse L100 é um senhor chamado Carlos Clipe, é um cara, uma fera. Fica no Rio de Janeiro, se você ter visto no jornal, agora lançaram em São Paulo 2 aeroportos, lançaram um aeroporto de jatos privados, no outro mínimo, o aeroporto de carga, o maior do Brasil privado, é de autoria desse Carlos Clipe, o cara é uma fera nesse negócio, é muito bom. O projeto dele é muito equilibrado em termos de ciência aeronáutica. Tá certo? Já é feito por 32 bases, já com os helicópteros novos vão ser usados para o pré-sal de 13 toneladas. Então, um projeto bem feito. É ótimo. Isso aí vai ser muito bom. Muito bom e muito importante ficar em Macaé. Você, para quem não sabe, a Petrobras hoje, Gerson sabe disso, Ela está fazendo outro. está aqui outro licitando ali centro do farol, tá fazendo outro. e a gente está, talvez, mostrando lá, por que não ficar em Macaé? Porque as pessoas estão em Macaé, como é que vai levar, como é que leva 2, 3, 4 mil pessoas por dia para o farol, sai daqui, vai e volta de carro, né? São 2, 3 horas de viagem, não é fácil, né? E acho que para a indústria hoteleira, para a indústria alimentícia e restaurante de Macaé, é péssimo isso, né? Então, e a ideia é, hoje os helicópteros da gente operam dentro da cidade, quer dizer, o nosso aeroporto está dentro da cidade, e ao mesmo tempo o aeroporto precisa de mais espaço para descer avião de carga, e tem menos frequência, mas tem um volume grande, então eu acho que é muito importante para a cidade, vamos ver se a gente consegue convencer os clientes. Esse cruzamento que vai fazer na 168, vocês vão fazer ou Não, o trevo Santa Teresa a prefeitura vai fazer. com essa Trevo, passagem uma passagem subterrânea? subterrânea, está dentro do projeto que está sendo licitado Tá pelo dentro do- município. Vamos fazer que ali na Santa Viária tem Santa Teresa e a gente tem as vias secundárias que são nós que vamos fazer. Santa Teresa vai ser feita em pista dupla da prefeitura, ainda tem depois a secundária da gente, e naquele trecho Como tem. são essas secundárias? São secundárias que tem a pista dupla da prefeitura, tem um canteiro, uma entrepista, uma secundária que é a nossa via, e nesse trecho tem ciclovia, inclusive. Desculpa aqui fazer um monte de perguntas, Não. assim, mas o seu cronograma de término de terraplanagem, O cronograma total é 48 meses. 48 meses. Terraplanagem deve terminar em 40 meses, 8 meses antes. se a prefeitura não fizer essa ligação das áreas, Não fizer Santa Teresa. Santa Teresa, na verdade, o projeto que está Três registrado fases de implantação. tem 3 fases de implantação. Mas se Santa Teresa não for feita, a gente vai fazer 2 passagens independentes. Você pode fazer com túnel online, tá certo? sim. Vamos supor que não tivesse Santa Teresa. Ah, A gente faria a descida para o lado de cá, a subida, e na verdade é como está dentro do INEA, porque essa intervenção em Santa Teresa só a prefeitura pode fazer, que pega a parte marginal de proteção do canal, a prefeitura, por ser Pode. de utilidade pública, pode decretar e fazer. Né? No nosso projeto no INEA está só a descida Exatamente. para o lado direito, uhum. do lado do outro, e tem as 2 passagens por baixo da estrada, seriam feitos 2 tunnel lines, pelo sistema não destrutivo, você passa por baixo da região. Tá certo? É lógico que um viaduto seria mais agradável. Tá Mas certo? a verdade é assim, o conjunto da obra é o que tem de melhor para beneficiar a cidade de Macaé. Quer dizer, o empreendimento, o ato viário, permitindo que a cidade dê um desafogo dessa parte, principalmente de empresas, de prestadores de serviços. O que hoje em dia a gente vê na cidade, o Fernando Marcelo reclamou, o maior problema de mobilidade, é que todas as atividades de Macaé são dentro do mesmo lugar, no mesmo sítio urbano que a gente herdou da antiga Macaé, acompanhando a RJ06. Então, a Macaé nunca teve uma possibilidade de ter um desafogo. E esse projeto, realmente, com todo o conjunto da obra, com todas as vias de acesso, pode dar uma nova vida para a cidade. Vai ser muito interessante trazer outras indústrias, por exemplo, tem uma indústria que fabrica tanques em Jundiaí, tá certo? Cara, fabrica tanques para o Brasil inteiro. Tem vindo para cá, porque muitos clientes é a Petrobras.
Óleo, né? Fabrica tanque para todo tipo. Outro tipo de Né? coisa É uma também. empresa que tem 350 funcionários, 24 horas por dia, em 4 turnos. Então, é um dos clientes que está consultando a gente, está muito interessado em vir. Precisa de água, precisa de energia, nós vamos ter água e energia. Então, Uma certa oportunidade de Macaé perde por falta de localização, falta de logística, falta de substrato adequado, né? Essa é a verdade. Então, Macaé sempre correu atrás de alguma outra alternativa que não só o petróleo. Esse tipo de infraestrutura é o que pode abrir a porta para isso, entendeu? O empreendimento são mais de 6 milhões de metros quadrados, e aí nessa slide mostra mais 1 milhão e 500 foi 83 mil de área verde. só de área verde. área São verde. aquelas faixas somadas ali. É um dos principais dos pontos de partida do projeto é o horto. É a criação de um horto de grande produção de muda, né? 163 mil mudas. É o coração ali do... É exatamente. Que é jusante de uma Um represa mapa, que já existe. uhum. Todo mundo passa ali na beirinha ali, hoje em dia nem percebe, mas já existe lá. Essas mudas, 160 mil mudas, Fernando, elas são para fazer a cortina em torno do empreendimento e para reflorestar as matas ciliares. Afirmativo. Isso mesmo. E também alguns taludes, né? Tudo isso vai ser reflorestado. E cria corredores, né? Hoje em dia, que a gente tem lá um grande campo aberto, muito difícil de você ter migração de animais em campo aberto. Então, você criando esses corredores aí pela faixa marginal de proteção, pelos taludes, você vai ter realmente uma possibilidade de mobilidade da biota, né, nesse meio aí. Quer dizer, você vai realmente fazer com que esses fragmentos produzam serviço ambiental, realmente. É verdade.